Olá! Antes de começar essa nossa conversa de hoje, um recadinho rápido, pessoal. Não deixem de se inscrever lá no canal O Diário de um Universitário de Direito para pegar mais conteúdo bacana como este que a gente vai explorar agora. Hoje o material que a gente recebeu são anotações de aula sobre um tema assim fundamental, né? A espinha dorsal do nosso direito, o controle de constitucionalidade. E o foco vai ser uma ferramenta específica, muito poderosa, a ação direta de inconstitucionalidade, a famosa ADI. A nossa missão aqui é meio que desvendar essa engrenagem, entender como ela funciona para garantir que a Constituição Federal não seja só um papel bonito, mas a lei que realmente manda no jogo, sabe? Ok, vamos lá, vamos desempacotar isso. Exatamente. E o ponto de partida, embora pareça simples, é crucial. Hierarquia. A Constituição Federal, a CF, está lá no topo. Tudo, absolutamente tudo que vem abaixo, leis, atos normativos, até decisões administrativas e certas ações privadas, tem que estar, assim, alinhado com ela. Se tiver tudo ok, a gente chama de constitucional. Agora, se contraria a Constituição, aí é inconstitucional. Isso significa que esse ato nasceu com um problema, um defeito, um vício, né? E esse defeito, esse vício, ele pode aparecer de jeitos diferentes, né? Não é só uma questão de, sei lá, achar a lei boa ou ruim no conteúdo. Perfeito. Basicamente, a gente pode pensar em duas grandes categorias de vícios. Primeiro, a inconstitucionalidade formal. Isso tem a ver com como a lei foi feita, sabe? Se o processo legislativo, aquelas regras lá dos artigos 59 a 69 da Constituição, não foi seguido direitinho. Por exemplo, faltou quórum na votação, ou a matéria era de iniciativa exclusiva do presidente e quem propôs foi um deputado, aí a norma já nasce com esse vício formal. Por outro lado, tem a inconstitucionalidade material. Aí o problema é o quê? É o conteúdo mesmo. Se o que a lei diz vai contra os princípios, as regras, os direitos que estão na Constituição, especialmente cláusulas pétreas, direitos fundamentais, aí o vício é material. O mais fascinante aqui é ver como essa relação, essa conformidade ou desconformidade, define se um ato é válido ou não no nosso sistema. Sobre leis que já existiam antes da Constituição de 88. Como fica isso? Elas não podem ser inconstitucionais em relação a algo que nem existia, né? Excelente ponto. Leis anteriores à CF 88 não são tecnicamente inconstitucionais em relação a ela. O fenômeno é outro. Ou elas são compatíveis com a nova Constituição, e aí são recepcionadas, continuam valendo, ou elas são incompatíveis, e aí são simplesmente revogadas, deixam de existir no ordenamento. E o interessante é que a recepção olha principalmente para a compatibilidade material, para o conteúdo. Mesmo que a forma como a lei foi criada lá atrás, sei lá, um decreto-lei da época do regime militar, não exista mais como forma válida na CF 88, se o conteúdo dela não ofender a nova Constituição, ela pode ser recebida com uma nova roupagem. Foi o que aconteceu com o Código Penal. O Código de Processo Civil eram decretos-lei e hoje valem como lei ordinária. Foram recepcionados. Entendi. Para a lei antiga, o que importa mesmo é se o conteúdo bate com a nova Constituição. Mas voltando para as leis novas, as que nasceram depois de 88, como a gente garante que essa hierarquia seja respeitada na prática? Quem puxa o freio de mão quando uma lei parece errada? Bom, esse controle acontece em dois momentos principais. Primeiro, ter o controle preventivo. Esse é feito antes da lei sequer existir formalmente. Acontece principalmente lá no Congresso, nas Comissões de Constituição e Justiça, as CCJs, que analisam o projeto de lei, e também no Executivo, quando o presidente, por exemplo, veta um projeto por achar inconstitucional. É uma tentativa de barrar antes de nascer, né? Mas imagino que às vezes passe batido ou a inconstitucionalidade só fique clara depois que a lei já está valendo, né? O que acontece nesses casos? Exato. E aí entra o controle repressivo, que é feito depois que a lei já existe, já está em rigor. O objetivo aqui é tirar essa lei inválida do sistema. E quem faz isso, na maioria das vezes, é o Poder Judiciário. É aí que a coisa fica mais, digamos, movimentada. E onde entram as ações que a gente está discutindo.
E o judiciário tem basicamente duas formas de fazer esse controle repressivo. Duas formas? Como assim? Pensa assim. Uma forma é mais direta, focada na lei em si mesma. A outra surgiu no meio de um processo comum. A primeira é o controle concentrado ou abstrato. Aqui, a ação vai direto para o tribunal competente no caso da ADIM, o STF, e o objetivo único é analisar se aquela lei, em tese, viola ou não a Constituição. Não precisa ter um caso concreto por trás. A ADIM e a ADPF são os exemplos clássicos. A segunda forma é o controle difuso ou concreto. Esse acontece meio que de passagem, sabe? Dentro de um processo judicial qualquer, uma ação de cobrança, um divórcio, sei lá. Uma das partes alega, olha, essa lei que querem aplicar aqui é inconstitucional. Aí o juiz daquele caso analisa essa questão para poder decidir o processo principal. Ok, deu para pegar a diferença. E a ADIM, por ser desse controle concentrado, imagino que tenha um alcance maior, por ir direto ao ponto da lei, né? Qual a função exata dela. Precisamente, a ação direta de inconstitucionalidade, a ADIM, é essa ferramenta poderosa do controle concentrado. A missão dela é defender a ordem constitucional. Ela permite que se questione, direto no STF, a validade de uma lei ou ato normativo, federal ou estadual, em relação à Constituição Federal. E, um detalhe fundamental, a norma que está sendo questionada tem que ser posterior à Constituição de 88. Aquelas leis anteriores, como a gente viu, a lógica é outra. É recepção ou não recepção. E por que esse nome, controle abstrato? Soa meio, sei lá, teórico demais. Abstrato aqui quer dizer que a análise é feita sobre a lei em si, a norma geral, e não sobre os efeitos dela num caso individual, concreto. Não se discutem os fatos específicos da vida de alguém, mas sim se a regra geral que está na lei é compatível ou não com a Constituição. O objetivo não é resolver o problema de uma pessoa específica, mas verificar a validade da norma para todo mundo. Se o STF concorda que ela é inconstitucional, a ideia é meio que expulsar essa norma do sistema. Quem entra com a ADIM age, pelo menos em tese, defendendo o interesse coletivo, a supremacia da Constituição. Faz sentido. É tipo um mecanismo de limpeza do ordenamento jurídico. E quem tem a chave para ligar essa máquina toda? Quem julga e quem pode pedir essa análise? Quem julga a ADIM é só o Supremo Tribunal Federal, o STF. Ele é o guardião máximo da Constituição, então essa tarefa é exclusiva dele. Agora, quem pode propor ação, quem tem a legitimidade ativa, é um grupo bem específico, listado lá no artigo 103 da Constituição e também no artigo 2º da Lei 9.868 de 99, que é a lei que regula a ADIM. Ah, essa lista do 103 é famosa mesmo. Tem vários nomes lá. Mas eles podem agir todos da mesma forma? Ou tem alguma diferença? Tem uma diferença importante, sim. Essa lista é crucial e ela tem uma divisão interna que mostra quem pode falar sobre o quê, digamos assim. Tem um grupo que a gente chama de legitimados especiais ou interessados reservados. Quem são eles? As mesas das Assembleias Legislativas e da Câmara Legislativa do DF, os governadores de Estado e do DF e as confederações sindicais ou entidades de classe de âmbito nacional. Para esse pessoal, não basta só não gostar da lei. Eles precisam mostrar a tal da pertinência temática. Pertinência temática. O que seria isso? Significa que eles têm que provar que o assunto da lei que eles querem questionar tem uma ligação direta com os interesses específicos do Estado, do DF ou da categoria profissional que eles representam. Tem que ter um nexo, entende? Entendi. E o outro grupo? Quem não precisa provar essa ligação? Esses são os legitimados universais, ou neutros. Aí entram o presidente da República, as mesas do Senado e da Câmara dos Deputados, o Procurador-Geral da República, o PGR, o Conselho Federal da OAB e os partidos políticos que têm representante no Congresso Nacional. Para eles, a própria Constituição já presume que eles têm um interesse geral em defender a ordem constitucional. Podem questionar qualquer lei federal ou estadual em face da CF, sem precisar justificar essa conexão específica. Essa diferença entre quem precisa provar o interesse e quem não precisa é um detalhe processual bem importante. É quase como perguntar: você tem uma razão específica para reclamar ou você é um guardião geral? Interessante essa divisão. E do outro lado da ação,
quem responde na ADIM? Tem um réu? Tecnicamente, a gente não fala em réu como num processo comum, porque não é bem um conflito de interesses entre duas partes. A ADIM é mais uma verificação objetiva da validade da norma. Mas, para organizar o processo, a ação é proposta contra o órgão ou a autoridade que editou a lei ou ato normativo. São eles que são chamados para prestar informações. Essa é a legitimidade passiva. Certo. Agora, mesmo sendo uma lei feita depois de 88, tem algum tipo de ato que a ADIM não consegue alcançar? Quais são os limites dela? Tem sim limites importantes. Atos que são puramente políticos, que dependem de uma escolha discricionária do governante dentro das suas funções, como, por exemplo, o veto do presidente a um projeto de lei, em regra, não podem ser controlados por ADIM. E outro limite muito importante que às vezes gera dúvida, o STF entende que não cabe à ADIM para questionar uma lei municipal diretamente em face da Constituição Federal. Eles consideram isso uma impossibilidade jurídica do pedido nesse caso específico. Opa, isso é bem relevante. Então, peraí, se um município faz uma lei que parece ir totalmente contra a Constituição Federal, como fica? O cidadão ou a própria ordem jurídica ficam desprotegidos? Não ficam desprotegidos, mas o caminho para questionar é outro. Se a lei municipal viola a Constituição Federal, essa inconstitucionalidade pode ser discutida no controle difuso, lembra? Dentro de um caso concreto. Por exemplo, alguém que foi multado com base nessa lei pode entrar na justiça comum e argumentar que a lei é inválida. Essa discussão pode até eventualmente subir para o STF por meio de um recurso extraordinário, mas a decisão, em regra, só vai valer para aquele caso específico. A outra saída é ver se essa lei municipal, além de talvez ferir a CF, também não está violando a Constituição do estado onde o município fica. Se estiver violando a Constituição estadual, aí sim cabe uma espécie de ADIM, mas ela vai ser julgada lá no Tribunal de Justiça do Estado, não no STF. É o que diz o artigo 125, parágrafo 2º da CF. Isso mostra bem como o nosso federalismo se reflete nessas regras de controle, né? É complexo, mas faz sentido essa divisão de tarefas. Ok, já entendemos quem pode propor, contra o quê, onde julga, as exceções. Mas e o dia a dia da ADIM lá no STF? Como funciona na prática? Tem regras específicas? Tem sim. Segue um rito bem definido, que está principalmente na Lei 9.868/99. Uma característica interessante é a indisponibilidade da ação, ou seja, uma vez que alguém entra com a ADIM, não pode mais desistir no meio do caminho. O interesse ali é público, é a defesa da Constituição, então o processo vai até o fim, mesmo que o autor inicial mude de ideia. O foro, como a gente já falou, é sempre o STF. E para tomar uma decisão tão séria como derrubar uma lei, imagino que precise de um acordo maior entre os ministros, né? Exatamente, precisa de quórums qualificados, ou seja, um número mínimo de votos. Para que o julgamento possa sequer começar, tem que ter pelo menos 8 dos 11 ministros presentes. É o quórum de instalação. E para declarar inconstitucionalidade mesmo, para a ação ser julgada procedente, precisa do voto de pelo menos 6 ministros. É a maioria absoluta do tribunal. Se não atingir esses 6 votos, a ação é julgada improcedente e a lei continua valendo. E enquanto o processo todo está rolando, que pode demorar, a lei continua produzindo efeitos normalmente. Tem como pedir para suspender isso mais rápido? Tem sim, existe a medida cautelar em ADIM. Se quem entrou com a ação conseguir mostrar que o argumento tem uma boa chance de estar certo, o fumus boni iuris, a fumaça do bom direito, e que existe um risco de dano grave se a lei continuar valendo até a decisão final, o periculum in mora, o perigo na demora, o STF pode conceder uma liminar. Normalmente, essa liminar tem efeito ex nunc, ou seja, ela suspende a eficácia da lei dali para frente, a partir da decisão da cautelar. Mas olha que interessante, por maioria absoluta, 6 votos, o STF concede a cautelar e por uma maioria ainda maior, de 23 dos ministros, 8 votos, ele pode até dar efeito ex tunc, retroativo para essa cautelar, ou modular os efeitos dela de outra forma. Essa flexibilidade já na liminar mostra a preocupação do tribunal com os impactos práticos imediatos da lei. Entendi a lógica da cautelar, é uma segurança a mais.
E o processo completo, desde o início com a petição até a decisão final? Como é esse passo a passo? Começa com a petição inicial, que tem que ser bem feita, né? Tem que indicar qual a norma que está sendo atacada, quais artigos da Constituição ela viola e explicar direitinho as razões da inconstitucionalidade, se é formal ou material. Geralmente assinada por um advogado, embora alguns legitimados como o presidente ou o PGR tenham capacidade postulatória própria. Essa petição vai para o STF, é distribuída para um ministro relator, ele faz uma primeira análise. Se achar que a petição está muito ruim, sem fundamento ou claramente improcedente, ele pode indeferir logo de cara. Mas dessa decisão cabe um recurso, um agravo. E se a petição inicial passar por esse primeiro filtro do relator? Se for admitida, o relator vai pedir informações para a autoridade ou para o órgão que fez a norma. Eles têm 30 dias para responder, para defender a validade do ato. Depois disso, o processo vai para duas figuras muito importantes se manifestarem: o Advogado-Geral da União, AGU, e o Procurador-Geral da República, PGR. Cada um tem 15 dias para dar seu parecer. E qual é o papel de cada um deles? Eles sempre falam a mesma coisa? Funções bem diferentes e nem sempre concordantes, viu? O AGU, por uma determinação da Constituição, artigo 103, seção 3º, tem o dever de defender o ato que está sendo questionado. É como se fosse o advogado da lei, sabe? Ele tem que apresentar os argumentos a favor da constitucionalidade. Já o PGR, artigo 103, seção 1º, ele atua como custos legis, que significa fiscal da lei, fiscal da ordem jurídica. Ele dá um parecer técnico, opinando se a lei é constitucional ou inconstitucional, independentemente do que o autor da ação ou o AGU disseram. A visão dele é, em teoria, mais voltada à proteção da Constituição em si. Ter essas duas visões no processo ajuda muito o STF a decidir. Interessante essa dinâmica. Um defendendo a lei e o outro opinando de forma mais, digamos, neutra. E depois que o AGU e o PGR falam? Aí, com todas as peças no tabuleiro, né, com as informações, os pareceres, o relator elabora o voto dele, que inclui um resumo de todo o caso e libera o processo para ser julgado pelo plenário, por todos os ministros. Marca-se a data, os ministros debatem o caso, votam, e aí sai a decisão final, sempre observando aqueles quórums que a gente falou. 8 para começar, 6 para declarar inconstitucional. Se a ação for julgada procedente, o STF declara a nulidade da norma. Essa decisão é então comunicada oficialmente para o órgão que fez a lei. E um ponto final aqui que é muito importante sobre essa decisão. Ela é, em regra, irrecorrível. Não cabe apelação, não cabe recurso especial, nada disso. A única coisa que se pode fazer é entrar com embargos de declaração se tiver alguma obscuridade, contradição ou omissão na decisão, só para esclarecer mesmo. E também não cabe ação rescisória para tentar anular essa decisão depois. Isso dá um peso, uma força, uma definitividade enorme para a decisão do STF na ADIM. Irrecorrível, uau! Isso realmente fecha a questão, né? E quais são as consequências práticas dessa declaração de inconstitucionalidade? O que acontece com a lei e com a sociedade? As consequências são gigantescas, muito profundas e de alcance bem amplo. A regra geral dos efeitos da decisão da ADIM, que diz que a norma é inconstitucional, é a seguinte. Primeiro, ela faz coisa julgada, ou seja, a questão não pode mais ser discutida. Segundo, tem efeito erga omnes. Erga omnes, isso quer dizer para todos, né? Exato, contra todos. A decisão vale para todo mundo, não só para quem entrou com a ação. Terceiro, tem efeito vinculante. Isso afeta os outros órgãos do Poder Judiciário, juízes, outros tribunais e toda a administração pública, federal, estadual, municipal. Eles são obrigados a seguir o que o STF decidiu naquela ADIM. Não podem mais aplicar a lei declarada inconstitucional, nem decidir de forma contrária. E quarto, o efeito no tempo, como regra geral, é ex tunc. Ex tunc. Esse é o que volta no tempo, né? Retroativo. Como se a lei nunca tivesse sido válida. Exatamente. Ex tunc significa desde o então, desde o início. A decisão anula a lei desde o momento em que ela nasceu. É como se ela fosse declarada nula, de origem, um ato que nunca deveria ter produzido efeitos válidos. Essa é a consequência lógica de reconhecer que a lei tinha um vício fundamental, era incompatível com a Constituição.
Então a regra é essa: a decisão apaga os efeitos que a lei produziu no passado. Mas apagar tudo o que aconteceu com base em uma lei que talvez tenha ficado anos valendo, isso não pode gerar um caos gigantesco em certas situações? Tô pensando em contratos que foram feitos, impostos que foram pagos, benefícios que as pessoas receberam. Anular tudo isso retrospectivamente parece complicado. Você tocou no ponto nevrálgico da questão. Sim, aplicar o efeito ex-tunc de forma automática e rigorosa pode, em algumas situações, criar mais problemas do que resolver. Pode causar uma instabilidade jurídica e social muito grande. Imagina uma norma sobre aposentadoria que valeu por 10 anos e depois o STF diz que é inconstitucional. Mandar todo mundo devolver o que recebeu, anular todos os atos feitos com base nela. Seria impraticável, talvez até injusto em muitos casos. E é justamente para lidar com essas situações extremas que existe a modulação dos efeitos. Ah, a famosa modulação, eu já ouvi falar. Como ela funciona na prática? É tipo uma carta branca para o STF simplesmente ignorar a inconstitucionalidade quando quiser? Não, não é bem uma carta branca, mas é uma ferramenta muito importante de ponderação. Está prevista lá no artigo 27 da Lei 9.868/99. O STF pode, mas atenção, precisa de uma maioria qualificada de 2/3 dos seus membros, ou seja, 8 ministros. Ele pode restringir os efeitos daquela declaração de inconstitucionalidade ou pode decidir que a declaração só vai valer a partir de um momento futuro, ou só a partir da própria decisão, dando o efeito ex nunc, daqui para frente, ou até de outra data que eles definirem. E o que justifica usar essa ferramenta tão poderosa? Quer dizer, na prática, ela mantém válida por um tempo uma lei que o próprio STF reconheceu como inconstitucional. Quais são as razões para isso? A lei dá 2 motivos principais: razões de segurança jurídica ou de excepcional interesse social. Basicamente, o STF precisa avaliar se as consequências de aplicar o efeito retroativo normal, o ex-tunc, seriam tão ruins, tão devastadoras socialmente, economicamente ou juridicamente, que seria pior do que simplesmente anular tudo desde o início. É um juízo sobre as consequências da decisão, uma forma de equilibrar a necessidade de proteger a Constituição com a necessidade de manter uma certa estabilidade, uma previsibilidade nas relações sociais, né? A modulação funciona como uma válvula de escape, para evitar que a teoria pura da nulidade cause um caos na vida real. Faz muito sentido ter essa flexibilidade, apesar de ser um poder enorme nas mãos do tribunal. E para a gente fechar o ciclo, se a decisão do STF na ADIM é vinculante, obriga todo mundo, o que acontece se, sei lá, um juiz lá no interior ou um órgão da prefeitura decidir ignorar essa decisão e continuar aplicando a lei que o STF já disse que é inconstitucional? Olha, descumprir uma decisão vinculante do STF é uma coisa muito séria. É uma afronta direta à autoridade da Corte e à própria ordem constitucional. A parte que se sentir prejudicada por esse descumprimento, ou mesmo o Ministério Público, pode usar um instrumento chamado reclamação constitucional. Essa reclamação vai direto para o STF e serve justamente para isso, para cassar a decisão que desrespeitou o precedente e para obrigar que a autoridade do STF seja seguida. Além disso, a autoridade que descumpriu pode se complicar bastante. Pode responder por crime de responsabilidade ou crime contra a administração pública, pode ser processada para pagar indenização, responsabilidade civil e ainda pode sofrer um processo administrativo disciplinar. O sistema tem como reagir à desobediência. Entendido. É um sistema complexo, mas com mecanismos para se proteger. Então, só para a gente amarrar tudo que a gente conversou, a ADIM é essa ação super importante do controle concentrado, julgada só pelo STF, que serve para ver se leis ou atos normativos federais ou estaduais feitos depois da Constituição de 88 estão de acordo com ela. Vimos quem pode propor aquela lista seleta do artigo 103, com a diferença importante entre os legitimados universais e os especiais que precisam da tal pertinência temática. Vimos o caminho que a ação segue lá no STF, com a participação do AGU defendendo o ato e o PGR dando parecer como fiscal da lei. Falamos dos quóruns altos para poder decidir, da possibilidade de pedir uma cautelar para suspender a lei antes e, claro, dos efeitos poderosos da decisão final. Vale para todo mundo, o erga omnes, obriga os outros poderes,
vinculante e, como regra, volta no tempo, ex tunc, mas com essa ferramenta importantíssima da modulação para evitar o caos em casos excepcionais. E tudo isso com uma decisão que, no fim, é praticamente irrecorrível. Ufa! Exato. Acho que deu para ter uma boa visão geral, né? O que essa análise toda mostra é como esse mecanismo é central e, ao mesmo tempo, sofisticado para manter a coerência e a força da Constituição no nosso sistema, que é bem complexo. A ADIM não é só um processo técnico, é um espaço onde se debate o tempo todo o significado da própria Constituição e onde ficam os seus limites. E essa tensão que você percebeu bem entre a lógica da nulidade total, o ex tunc, e as necessidades práticas de estabilidade e de segurança, a modulação, talvez seja um dos pontos que mais revela os desafios de aplicar a Constituição no mundo real, no dia a dia. Perfeito. E essa tensão toda deixa uma provocação no ar para quem nos ouve, né? Até que ponto a tal da segurança jurídica ou o excepcional interesse social, que são conceitos importantes, claro, mas também bem abertos à interpretação, devem permitir que uma norma, mesmo reconhecida como contrária à lei maior, continue valendo, continue regendo a vida das pessoas, mesmo que só por um tempo. Onde que a gente traça essa linha? Qual o ponto de equilíbrio ideal nessa balança tão delicada? Com essa reflexão, a gente encerra essa nossa análise sobre a ação direta de inconstitucionalidade. Foi um mergulho e tanto, né? Mas esperamos que tenha ajudado a clarear as coisas. E lembrem-se, para continuar acompanhando discussões aprofundadas como essa, não deixem de se inscrever no canal Diário de Universitário de Direito. Muito obrigada pela companhia e até a próxima.